Pai do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e estou aqui ao lado do professor Heraldo. E nós estamos aqui para darmos continuidade às lições bíblicas das editoras CPAD, classes de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje a lição de número 6. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Então esse é o título da nossa lição e ela tem por texto áureo o texto de Jó, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, que eu considero importantíssima, ela diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Essa é a vontade de Deus. Nosso Deus é um Deus pessoal. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela está em Jó, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 8, depois o capítulo 15, versículo de 1 ao 4, e capítulo 22, versículo de 1 ao 5. Então nós vamos estudar aqui, a nossa leitura bíblica em classe está respaldada nesses 3 capítulos do livro de Jó. Como de praxe, a nossa lição ela está esboçada em 3 tópicos. O primeiro tópico é os pecadores no contexto da justiça retributiva. O segundo tópico é os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o terceiro tópico é os pecadores diante de um Deus infinito. Então esses são os 3 tópicos da nossa lição, nos quais ela está dividida, e nós vamos estudar esses tópicos. Por isso convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? É uma pergunta, né? Será que só os pecadores sofrem? Professor Heraldo, nós temos aqui uma descrição num quadro aqui, interagindo com o professor, que a equipe pedagógica da CPAD fez um ponto de contato muito bom. Porque ele começa dizendo assim, talvez você não tenha na sua revista de aluno, mas na revista de professor tem esse ponto de contato, que diz assim: neste mundo, só quem comete pecado sofre. Ele começa perguntando, e aí ele diz: muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, que é a percepção que nós vamos estudar durante esta aula. E aí, mais à frente, ele diz assim: a justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. Eu até digo, professor Heraldo, que não é necessariamente que ela não dê conta, é que às vezes ela é aplicada aonde não cabe. Que, por exemplo, o caso de Jó, por exemplo, não cabe para ele aplicar essa justiça. Por quê? Porque havia um contexto maior de Jó, que nós conhecemos por conhecermos o livro, né, que havia uma ação maligna contra a vida de Jó, que nem Jó, nem os seus amigos nos seus diálogos sabiam disso. Mas ele segue dizendo assim: o sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com as consequências de algum pecado cometido no passado. Isso o livro nos deixa claramente. Depois ele diz assim: é importante aprendermos essa lição. Que lição? A lição de não acharmos que todo mundo que sofre cometeu alguma coisa, algum tipo de pecado pelo qual está sofrendo. Então ele diz assim, que essa é a lição que nós temos que aprender nesse nosso comentário, a fim de não proferirmos julgamentos precipitados. Esse é o risco, professor, da gente atribuir algo a alguém que de fato não é aquilo, por não conhecermos o contexto maior. Então, entrando aqui no nosso primeiro tópico, os pecadores no contexto da justiça retributiva, o nosso subtópico vai logo apresentando a lei da semeadura e da colheita. Essa lei é bastante conhecida, né, que a gente está em Gálatas capítulo 6 e o versículo 8, mas que é mais recitada, dizendo assim que quem planta vento, colhe tempestade. Então esse é o adágio popular
relacionado a essa lei da semeadura, que nós realmente não temos como discordar que de fato isso sucede de fato. E Jó também não discorda disso. Entretanto, o que Jó defende e que os amigos não vão aceitar é que isso não está se aplicando a ele naquela circunstância. E é nesse sentido que ele defende a sua integridade e a sua inocência, e os amigos defendem a lei dizendo: não, Jó, também ela está aplicada a ti porque tu estás passando por essa situação. Então, se tu diz que tu és justo, tu não deveria passar por aquilo. Então, o que tu estás passando é prova de que alguma coisa tu fizeste. Então, é nesse embate que se dá o diálogo de Jó com os seus amigos. Jó defendendo a sua integridade e ele dizendo que Jó cometeu alguma coisa, por isso estava passando por aquela situação. Exatamente. Saudações aos amados irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham através do canal Eu e Você. Então, professor, a gente tem aqui mais uma vez, né? Diante de nós uma lição formidável. Com certeza. Bem oportuna, né? Porque não vai tratar apenas da questão histórica, né? Informativa, mas fundamentalmente a questão da aplicação, né? E aí, nessa aplicação é que nós somos confrontados, né? Perfeito. Como crentes hoje, né? Vivendo, digamos assim, a dispensação da graça, né? Como é que nós encaramos tudo isso aqui, né? Será que nós realmente superamos isso? Perfeito. Ou ainda estamos vivendo esses vícios, né, de cunho de religiosidade, né? E uma série de questões engessadas, amarradas, né? Ritualísticas, né? E a gente vai perceber isso aqui dentro dessa lição muito claramente, né, professor Nilson? Esse tópico 1 trata dos pecadores no contexto da justiça retributiva, né? E esse primeiro subtópico vai falar sobre a lei da semeadura e da colheita, que o professor Janilson já mencionou de forma muito clara. É interessante porque o pastor José Gonçalves, né, professor Janilson, ele vai dizer aqui que ele se dirige a Jó ele diz assim, com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva, né? Ele continua e diz: ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito, né? Exatamente. É um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado, né? Isso aí é claro, o pensamento de ele faz, né, professor Janilson? Eu até diria que, na verdade, professor Janilson, o ele faz, assim como muitos de nós hoje, né? Ele faz, provavelmente se esqueceu de ler, digamos assim, um asterisco, né? Sim. Dentro dessa lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, que é a lei da semeadura e da colheita, ela é bíblica, claro, é bíblica. O professor Janilson já falou aqui, há textos no Antigo, né? E no Novo Testamento, então essa substanciação para afirmarmos de que se trata de uma lei bíblica, né? Porém, aquilo que o professor Janilson já falou aqui, né? É óbvio, né, professor, que se nós olharmos assim, vamos dizer assim, para alguns exemplos, inclusive bíblicos, né? Sim. Mas eu diria assim, de forma desonesta, né? Justiceira, nós não vamos ter dó nem piedade, na verdade, de ninguém. Não é? Nós vamos ser duríssimos por requerermos, dentro desse pensamento teológico tradicional, de que existe uma lei de justiça retributiva, que ela é infalível, digamos assim. Que esse era o pensamento de Elifaz. Mas aquilo que eu falei, Elifaz, como muitos de nós, não leu o asterisco, né? E lá no asterisco existem lá, né, umas ressalvas, né, informando que as coisas não são bem assim como parecem, né? Porque, como o professor se colocou, no caso de Jó, essa lei, ainda que seja bíblica, que ela é verdadeira, né, ela não se aplicava. Perfeito. Né? Ela não se aplicava no caso de Jó, né? Eu acho que esse é o nosso perigo, professor, como o senhor já tem avisado no início da sua fala, de que a gente querer aplicar uma lei que de fato é verdade, mas num caso que não se aplique. E aí a gente queremos que aquela lei
aconteça de qualquer forma. E Quer dizer, a lei é verdadeira, mas o caso que eu apliquei pode não caber, né? Pois é, eu gostei da sua colocação logo no início, quando fala da interação, né? Porque quando fala lá, nem sempre dá conta de toda a realidade, porque nós não podemos, ainda que a lei seja bíblica, né? A questão da causa e efeito, mas ela não explica o todo de Deus, né? Porque a gente precisa entender que Há coisas que estão além de nós, né? Além de nós, então caminha, claro, a justiça sim, mas também a misericórdia. E aí quando a gente fala da misericórdia de Deus, é importante ressaltar, nós não estamos falando aqui de flexibilizar exatamente os princípios bíblicos, né? Nós não estamos falando de customizar o texto bíblico, né, ao meu bel prazer. Nós não estamos falando aqui, professor Nilson, de relativização da palavra, não é isso que nós estamos falando. Que é uma coisa que nós estamos vendo, né, nos nossos dias. Perfeitamente, né? Mas a lei da semeadura existe, da semeadura e da colheita, claro que existe, ela é bíblica, né? Porém, muito mais do que essa justiça dura, a ação da graça, da misericórdia de Deus, professor Nilson, ela não fere esse princípio. E quem vai dizer se fere ou não sou eu, é a própria Bíblia num conjunto, vai mostrar que muito mais do que essa justiça dura, escrita, dogmática, professor Nilson, né, existe um ato de graça, de misericórdia do próprio Deus que não invalida essa justiça. Eu é que acho que ela invalida, mas não invalida. E eu estava lendo agora esses dias, lembrando de uma citação. Existe uma obra literária chamada Os Irmãos Karamazov, o Dostoiévski, né, que escreve, né, e lá existe um personagem que é o monge Zósima, né, o monge, ele fala uma coisa interessante sobre isso na obra. Ele diz assim: se não fosse a precisa imagem de Cristo ante os nossos olhos, estaríamos totalmente perdidos, né? Então é preciso entender que existe essa regra, sim, a lei da semeadura existe essa justiça retributiva, sim, mas aquilo que o professor Luiz colocou não se aplicava a Jó. E quando a graça de Deus, a misericórdia de Deus entra em ação, todas essas outras questões precisam ser secundárias, né? Porque ele sabe quando aplicar, em que magnitude, né? Em que amplitude, né, professor? Exatamente. Em que abrangência ele pode aplicar essa graça? Eu acho que nós podemos muitas vezes invalidar a lei quando nós aplicamos num caso que não cabe, porque, por exemplo, nós às vezes nós não temos como conhecer o contexto maior. Perfeito. E até do mundo espiritual, Perfeito. como os amigos de Jó não conheciam. Não conheciam nem o próprio Jó, mas exatamente, mas queriam aplicar a ele a todo custo uma lei que é legítima, verdadeira. Né? Então, só porque ela era dogmática. Só porque ela era dogmática, exato. Porque estava lá escrito, digamos assim, né? Perfeito. Mas as coisas não funcionam exatamente desse jeito. A gente percebe isso quando Deus vai tratar lá com os fariseus, lá no Novo Testamento. Perfeito. Isso vai ficar muito claro. Subtópico 2, episódios fala de quê? O homem colhe o que plantou. É seguindo o mesmo raciocínio aqui, né? Raciocínio, exatamente. Subtópico, né? O nosso comentarista, no seu livro de apoio, ele diz que aquilo que ele falou, não está de um todo errado. Sim. Mas que ele não soube aplicar ao caso de Jó. Ou seja, melhor dizendo, ele insistia em aplicar aquela concepção que ele tinha ao caso de Jó, mas ele não sabia que aquilo não cabia no caso de Jó, porque havia um contexto maior espiritual do qual ele não tinha conhecimento. Por esse sentido, professor Heraldo, faz muito sentido que a Bíblia diz que toda vingança pertence a Deus. Por quê? Porque Deus é que sabe o que está implícito e o que está explícito. Perfeito. Nós muitas vezes não temos condições de saber disso. Queremos fazer esse pré-julgamento, né? Exatamente. E a execução de uma pena que nós não temos essa autoridade. Que nós não temos autoridade. Justamente porque nós falhamos na interpretação, na compreensão e na percepção da coisa. Nós não temos essa compreensão totalizante, né, professor Nilson? Perfeito. Das coisas que estão acontecendo, né? Então, essa sequência aqui de que o homem colhe o que plantou, claro, seguindo o mesmo pensamento do subtópico 1, mas é interessante porque ele vai usar, digamos, se fosse nos nossos dias, professor Nilson, como muitos fazem hoje, né? Porque, na verdade, se a gente olhar hoje, virou hábito, né, as pessoas usarem a própria Bíblia para fazerem, digamos assim, para justificarem coisas, né? Coisas, exatamente. Inclusive, as suas próprias
práticas e pensamentos, né? Pensamentos e até, digamos assim, as teologias de Araca, né? Então, ele fez isso, ele usou, digamos assim, um princípio que era religioso, né? Não é isso? Ele usou lá o que estava, digamos assim, escrito, né? Para fazer a defesa de um pensamento rígido, né? Mas é interessante porque a igreja, ela precisa ter esse discernimento hoje. Perfeito. Infelizmente, há muitas pessoas que às vezes, a gente ouve até as pessoas dizerem assim, talvez você tenha escutado isso, né? Eu já ouvi irmãos falar assim, mas irmão Heraldo, quando ele falou sobre esse determinado assunto, né? Ele usou a Bíblia, mas sim, o que tem a ver ele ter usado a Bíblia? Vamos ver se ele usou de forma correta. Exatamente, essa que é a grande questão que está sendo colocada aqui. Ele usou a palavra, ele usou a Bíblia, mas está usando de forma correta? A aplicação está sendo feita corretamente? Isso me faz lembrar que o senhor falou na lição passada que Jó nasceu quando, no capítulo 3, foi terrivelmente honesto. Né? E aqui ele parece que ele foi honestamente errado. Porque ele não faz isso por mal, ele faz isso baseado numa concepção de pensamento religioso que ele carregava com ele. Pois é, exatamente isso. E aí talvez a grande aplicação e confronto conosco nos nossos dias, professor Nilson, é de repente queremos transformar a nossa denominação religiosa, né? A religião, a igreja, digamos assim, em termos denominacionais, né? Como se ela fosse maior do que o próprio Cristo, né? E aí exatamente aí vai prevalecer sem dúvida o que ele queria, né? Os preceitos, as leis, não é isso? Os dogmas, não é? Estão errados? Não estão errados, mas ele não consegue abarcar toda a magnitude da graça e da misericórdia de Deus, né? E aí Cristo fica sucumbido ou num segundo plano, né? Porque o que valida a vida das pessoas é aquilo que eu vou, digamos assim, tornar verdade na minha vida, como parâmetro, né? Não é necessariamente a palavra, né? Não é necessariamente o que Deus quer, o que Deus deseja, mas aquilo que de repente a minha denominação, né? Aceita, tem como doutrina, né? E é sempre bom lembrar que nós não somos contra, evidentemente, a nenhum tratado nesse sentido, né? Com certeza. A nenhuma convenção. As confissões de fé nos ajudam a entender o que a gente crê. Nos ajudam a entender o que a gente crê, mas é importante lembrar que todo documento elaborado nesse sentido, professor, ele nada mais é do que um braço, né? Sim, e ele é uma elaboração humana, perfeito, a gente precisa considerar, né? Isso. Mais ou menos, metaforicamente falando, é como se, digamos assim, nós tomássemos como ilustração, por exemplo, o grande rio Amazonas, né? Sim. Que seria o texto bíblico, a palavra, sim, né? Não é isso? Perfeito. E aí tem braços os seus afluentes, né? Então, aí está as confissões das igrejas, exato, né? Perfeito. Esses documentos como confissões, como nós temos, por exemplo, elas nada mais são do que braços. Se elas não saírem de lá do rio original, ele não tem validade alguma. Não tem validade nenhuma. O subtópico 3, para nós fecharmos aqui, é a queixa de Jó, professor Aldo. O nosso comentarista, ele faz aqui rapidamente, ele faz a seguinte colocação. Ele diz: em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. E eu já disse que é esse o embate de Jó com seus amigos. Mais embaixo do parágrafo, ele diz assim: a teologia de Elifaz, por exemplo, não se aplicava no caso de Jó. Então, o comentarista já está aqui falando. Mais embaixo, ele vai dizer assim: o patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo, de seus amigos. Ou seja, como ele não aceita essa colocação e esse pensamento e essa crença de Elifaz, os seus amigos, em vez de consolá-lo, na verdade serão os seus algozes. E ele faz uma conta exata, né? Exatamente, então, exatamente. Uma conta exata. Ele é um matemático. 2 mais 2 são 4, né? Não vai dar diferente. Não é aquilo que eu falei, não é que tu esteja querendo relativizar a palavra e nem customizar texto algum, professor Wilson, mas é interessante fechar esse subtópico 3 sobre a queixa de Jó, lembrar que Jó, ele não abre a boca e o coração, né, para falar mal de Deus e nem reclamar com os outros. Ele se direciona a Deus para abrir o coração, rasga a alma e fala: olha, é isso que eu sinto, é isso que eu penso, é assim que eu estou nesse estado. É assim que eu estou, aqui, exatamente. Né? Mas é interessante porque a gente nota que ele faz por conta da sua religiosidade, né? Ele tenta dizer para Jó que o único caminho é esse. Então eles chegam a uma conclusão dizendo: ora,
se, né, a tradição, o pensamento teológico da tradição religiosa, né, diz que só quem sofre é quem está em pecado, ora, a conclusão se você está sofrendo, consequentemente é porque algum pecado há. Um silogismo de símbolos aí, né? Exatamente, ainda que a gente não saiba que você esteja escondendo, né? Mas Jó, no seu coração, o professor, ele sabia que ele era íntegro. Ele estava muito tranquilo quanto a isso, né? Jó, em nenhum momento vai deixar entender ou transparecer a ideia de que ele talvez eu tenha a culpa mesmo, né? Se julgasse, digamos assim, impecável. Não é isso. Também ele sacrificava por ele e pelo filho. Ele tinha noção de que ele poderia pecar sim. Mas o que Jó está aqui defendendo, professor Nilson, de forma muito contundente, é que ele sabia da sua integridade. Então, mesmo ele faz dizendo, olha, não há jeito, né? Pela dogmática da religiosidade, né? Não existe nada a fazer. Só que Jó, ele olha além, ele passa por cima desses direcionamentos feitos por ele faz, né? Porque na verdade ele dispensa, digamos, os intermediários, que no caso seria a teologia e a religião. Ele vai falar diretamente com Deus. Com Deus, isso é uma coisa interessante. É interessante porque ele se não tem jeito, então eu vou tratar diretamente com ele. Perfeito. É interessante porque Jó é o caminho de todo crente, né, professor? De todo crente, né? Lembra do episódio lá do que aconteceu lá em Lucas 8:49 com Jairo, né? Sim. Que disse para ela, não perturbe o mestre, né? A tua filha já morreu, não tem mais jeito. E a gente sabe que Jairo não se conformou. Né, com essa barreira. Do mesmo jeito, ele tentou barrar Jó, mas a fé dele era muito maior do que simplesmente o que estava escrito dogmaticamente falando. Ele vai diretamente a Deus e ele sabia perfeitamente, professor Zé Nilson, que falar diretamente com Deus fazia toda a diferença. Essa que é a grande questão. Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós encerramos o tópico 1. Tópico 2 da lição: os pecadores no contexto da tradição religiosa, professor. E o nosso comentarista aqui, ele já entra aqui no capítulo 15 do livro de Jó, porque o discurso ele está no capítulo 4 e 5, no capítulo 15 e no capítulo 22. Então, o nosso comentarista, o professor Heraldo, ele juntou esses 3 capítulos, inclusive a nossa leitura bíblica em classe está nessa ordem, para que nós pudéssemos entender todo o pensamento e a teologia de Elifaz. Perfeito. Né? E ele vai dizer aqui que Elifaz argumenta que as palavras de Jó, que são as palavras que Jó se defende do que ele diz, são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E isso é um negócio interessante, porque esse engessamento da ortodoxia ela é perigosa, porque ela não te deixa ir além dela. Ela é como se fosse um freio, professor Heraldo. E às vezes ultrapassar essa forma de pensar, às vezes... Né? Ela funciona como uma camisa de força. Camisa de força, exatamente. É um perigo mesmo, realmente. Tá certo? Então professor Heraldo, ele caminha por aqui. E aí, ele vai dizer a Jó: e tu tens feito vão o temor e diminuis o rogos diante de Deus. O que tu estás fazendo, Jó? Está desmontando tudo que nós... Desmoralizando a nossa religião. Tudo que nós cremos, tudo que nós aprendemos, né? Ou seja, essa tradição religiosa é como se estivesse dizendo, os antigos estão... protocolo, exatamente. Os antigos estão sempre certos. Professor Heraldo, fique à vontade. Perfeitamente, né? Perfeitamente. A colocação do professor Nilson não poderia ser tão oportuna, né? E acertada, professor Nilson. Então, aqui nesse tópico 2, nós temos o subtópico 1 falando de ortodoxia engessada, né? E claramente aqui o pastor José Gonçalves vai falar desse dogma religioso aceito. Inclusive o professor Danilson já fez menção aqui de forma muito clara, né? A grande pergunta é como é que funciona, né, uma ortodoxia engessada, né? O que acontece nela? Na realidade, se nós pegarmos, já tem um pouco do que nós reconstruímos no tópico 1, né? Perfeito. Na verdade é uma sequência, se você prestar atenção na lição, né? Numa ascendência muito interessante. Mas assim, professor, isso dentro dessa questão da ortodoxia engessada, né? O que impera aqui? Impera o dogma, né? Uhum. O que vai imperar dentro de uma ortodoxia engessada? Os ritos, eles vão mandar, né? O que importa dentro de uma religiosidade onde a ortodoxia é engessada, os ritos, aquilo que se tem como costume, que se tem como
como hábito, que se tem como tradição, né? Aquilo que se acredita, aquilo que, digamos assim, não é o que necessariamente é o correto, aquilo que funciona, né? Aquilo que dá certo, né? Aquilo que foi vivido pelos nossos antepassados, que as pessoas tomam como sendo, digamos assim, a formatação da nossa a regra de fé, e não necessariamente a palavra. O John Eldredge, ele quando escreve, professor Nilson, até sugiro que você compre esse livro, né? Você que está nos assistindo, Um Mestre Fora da Lei, ele diz algo interessante lá, né? Justamente isso, porque nós seres humanos, nós incorremos nesse equívoco, professor Nilson, digamos, nesse erro, né? De nos apegarmos às nossas denominações, à nossa religião, né? A esse tradicionalismo todo, né? E muitas vezes esse tradicionalismo todo, ele acaba nos cegando, né? E nos tornando, digamos assim, pessoas que amam muito mais a história e de a Cristo, formatação, né? da história do que propriamente as pessoas, né? Exatamente, às vezes você se apaixona pela história de Cristo, né? Você gosta de falar sobre ele, mas pode, de possibilidade, né? Incorrermos no equívoco, no erro de não termos uma relação íntima com ele, né? Porque uma coisa é nós falarmos sobre ele, gostarmos das histórias dele, né? Não é isso? Sabemos o que ele disse, né? Exatamente. Mas às vezes nós não temos essa aproximação com ele, essa proximidade que é necessário espiritualmente falando, né? Perfeito. E o Elder, ele diz assim, ele pegou aquele véu, se referindo, claro, ao véu do tempo que se rasgou de alto a baixo, né? Ele diz assim, ele pegou aquele véu e o rasgou em duas partes. E ele continua numa pergunta retórica interessante, ele continua dizendo, assim, por que insistimos em remendá-lo, né? Se o véu já foi rasgado de alto a baixo, né? Nós temos liberdade, né, professor Nilson, de acesso ao Pai, né? De o termos mais próximo de nós, ele mais próximo de nós mais próximo dele, né? Por que então nós vamos inventar moda, né? Trazermos de volta uma série de coisas que nos amarram, né? E nos impedem de ter uma comunhão mais plena, mais verdadeira, e até mesmo nos impede de ter uma adoração mais limpa, digamos assim, professor Nilson, né? Perfeito. É uma coisa interessante que precisamos levar em conta, né? Perfeito, professor Heraldo. Seguindo aqui a lógica aqui da nossa revista, nossa organização aqui didática, no subtópico 12, a gente vai seguir a mesma ideia, que é uma ameaça à tradição religiosa, e nisso ele vai se indignar com Jó, né? Porque ele vai perceber que Jó está derrubando todos os pressupostos que ele tem com a sua vida. Certa vez eu vi uma exposição, professor Heraldo, que eu achei pertinente, um pastor argumentando e falando para a sua juventude, dizendo assim, o que você acha que a pessoa, por exemplo, que nasceu, por exemplo, numa determinada religião, e aprendeu aquilo a vida toda, um dia você chega para ela e apresenta Cristo e diz que nada daquilo que ela viveu tem validade. O que você acha que ela vai olhar para você? Você acha que ela vai gostar de você estar destruindo aquilo que ela... Ainda que seja para a salvação dela? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jó está colocando em risco e até de desmoronar todo o edifício pelo qual ele viveu, e agora ele está se sentindo ofendido e ele vai atacar Jó. Ele vai dizer, sabes tu o que nós não sabemos? Como que diz assim, tu queres saber mais do que nós? Mais do que os nossos antepassados. Mais do que nossos antepassados. Inclusive ele diz assim, entre nós há pessoas também idosas, até mais velhas do que teu pai. Sim, exatamente esse é o argumento que ele usa, né? Exatamente. Mas eu vou fazer uma citação aqui do teólogo luterano, Jaroslav, né? Pelikan. Eu gosto dessa citação dele, professor Nilson, eu achei ela oportuna para trazer, porque ele diz assim, tradição é a fé viva dos mortos. Ele está dizendo, não tem erro nenhum com a tradição.
O problema não é a tradição. Exato. Ele vai dizer que o problema aqui não é a tradição, é o tradicionalismo. Ele diz assim: a tradição é a fé viva dos mortos. Ou seja, são coisas proveitosas que ficaram, edificantes, né? Mas ele vai dizer assim: enquanto que o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É aquilo que ele não diz aí, mas vamos colocar assim, né? É aquilo que nos afasta de Deus. São práticas, costumes e hábitos meramente e até humanos, rituais, exatamente, religiosamente falando, mas que mecânico, né? Mecânico, exatamente isso, muito bem colocado, mecânico, e que para Deus não faz a menor diferença você fazer ou não fazer, mas que nós continuamos fazendo, justamente por quê? Porque os nossos pais fizeram, né? E se você lembrar, professor Zenilson, do episódio lá de João 4, né? Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Sim. É claro que a gente não vai contar toda a história aqui, mas uma das contra-argumentações dela foi essa, né? Disse, olha, aqui o nosso pai Jacó, né, abriu esse poço, né? Os filhos dele beberam, o gado dele beberam. É como se ela dissesse assim para Jesus: tu vem querer dizer que tu sabe mais do que ele. Verdade. É uma defesa rígida, né, do seu tradicionalismo religioso. Isso vai me lembrar, professor, disso uma ilustração interessante que eu li num livro, né, do Roberto Chiniachik, né? Não é evangélico, né, mas essas ilustrações caem bem aqui, professor. Ele estava lembrando de uma situação até hilária, né? De que um rapaz era noivo, né? Se casou e na primeira oportunidade a esposa, recém-casado eles, né? Preparou um pernil de porco. E ele, observando ela preparando o pernil, né? Observou que ela cortava a ponta do pernil e colocou para assar. E aí estavam jantando e aí ele perguntou: mas me explica, por que você cortou o pernil do porco, né? Aí ela disse assim: não sei, é que eu vi minha mãe fazer. É fácil, né? Ok, aí um dia teve a oportunidade de estarem reunidos em família e estava a mãe da esposa, né? A sogra dele, no caso, e ele Perguntou. E sim, ele disse: minha sogra, me explica uma coisa. No caso, a esposa dele, né? Fez assim, mas por que a senhora cortava o pernil? Ela fez, ela disse que a senhora também faz não assim. sei, é a minha mãe que fazia. Aí então vamos ligar para sua mãe. Aí ligaram para a mãe. Naquele mesmo ano, ligaram, né? Para saber. Para a avó da esposa dele. E perguntaram: mãe, mas por que a senhora cortava o pernil? Que todo mundo aqui está curioso em saber. Ela disse: não, meu filho, é o seguinte: naquela época nós éramos tão pobres que nós não tínhamos condição de comprar panela. A única panela que eu tinha era uma panela pequena, então como não cabia, eu tinha que cortar para poder colocar dentro, né? Um tradicionalismo que não tinha razão de ser. Razão de ser, as pessoas vão repetindo, é a mesma coisa hoje, né? As pessoas dizem: olha, quando você evangeliza pessoas, principalmente que não são evangélicas, você diz: não, eu nasci nessa eu vou morrer, porque, né? E aí joga a tradição lá em cima como se fosse mais importante, e não é, né? Perfeito. Então aqui no subtópico 2, quando ele percebe que a sua crença está ameaçada, qual era a crença que ele faz? Aquilo que está lá no nosso título da lição, que para ele só os pecadores sofrem. E Jó está contestando, dizendo: eu não sou pecador, no sentido de que não havia feito nada que lhe comprometesse, contudo estou sofrendo. Então ficou esse embate, né? E esse é o ponto que está sendo discutido entre Jó e ele faz. No subtópico 3, professor Heraldo, um defensor celeste, é que Jó vai se ver numa situação que ele vai rogar ao céu que Deus dê a ele um defensor. E alguns comentaristas vão fazer um paralelo com relação à pessoa de Jesus, que é o defensor de todos os pecadores, né? E aí o nosso comentarista, ele vai seguir. Entretanto, ele não vai dizer que essa, é isso que a gente precisa entender. Então, compreende o que eu estou dizendo. Não é que essa é a interpretação daquele texto, mas muita coisa que Jó falou ali parece assim, estar no sentido muito profético, assim, né, professor Heraldo, assim, que essa inspiração de Jó para alguém, né? Exatamente, que acaba sendo percebido na pessoa do Cristo. É mais ou menos, professor Heraldo, como se diz lá no livro de Ageu, que algumas versões trazem diferente, mas há a
atualizada, que traz Jesus como desejado das nações. Né? Outros textos dizem que na verdade não é exatamente assim. Mas há algo que todos concordam. É que todos os povos têm anseio por um líder, têm anseio que eles só vão encontrar na pessoa de Jesus. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Jó. Ele está ansiando, uma vez que ele entende que Deus que está contra ele, então ele precisa de alguém que o defenda. E ele faz esse clamor na sua lamentação, na sua queixa, no anseio de ter alguém celestial, uma vez que Deus é o Deus que está no céu. Então ele diz, eu preciso de um defensor no mesmo nível. E aí nós vamos percebendo que o nosso defensor de todas as nossas causas é justamente Jesus, que está no mesmo nível do Pai. Pois é, parece muito aquela indagação que a gente encontra, né, quando, como eu falo, né, pecando o homem contra homem, os juízes... Os juízes o julgarão. E pecando o homem contra Deus. Contra Deus. Quem vai lhe defender, né? Quem vai lhe defender, né? Então, essa é a lógica que Jó segue. Essa aspiração, ela realmente existe, né? E a antropologia prova isso também, extra-bíblia, né? De que o ser humano, ele anseia, né? Por algo transcendente, né? No caso, Jó tinha consciência de quem era, né? Mas, professor, só fazendo um adendo aqui na sua fala, então, nesse sentido, a gente pode dizer que o materialismo, ele é contra a natureza humana, porque a natureza humana tem sempre esse anseio do divino. Historicamente é provado isso, né? Filosoficamente, né? É provado, né, esse anseio, né? Inclusive obras mais recentes, mais contemporâneas, como por exemplo, se você ler nas Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, né? O próprio autor lá, agora esqueço o nome dele, do Senhor dos Anéis, que também é evangélico, né? Inclusive o pastor Daniel Henke, quando ele escreve o livro Os Outros na Bíblia, ele faz menção de um fato interessante. Por exemplo, ele fala sobre o chamado eucatástrofe, né? E ele faz uma ressalva, porque quando a gente nota realmente essas histórias de Cinderela, Branca de Neve, ou algo nessa linha de literatura, né, infantil, você nota que normalmente essa luta entre o bem e o mal e alguém que anseia por um final feliz, né? Isso está presente. Isso é da natureza humana, né? Exatamente, nas culturas que não são cristãs. Perfeito. Por quê? Para demonstrar que a alma do ser humano, ela deseja esse final feliz, ainda que ela não saiba exatamente quem é o final feliz. Exatamente. Mas a Bíblia sabe, Jó sabia que esse final feliz era, sem dúvida, Deus, né? Perfeito, professor. Então, o nosso comentarista aqui, inclusive, ele é muito categórico, porque ele traz justamente aqui a frase: o patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Ou seja, né? Que nem eu gosto muito de fazer essa relação com Davi, que muita coisa que Davi aplicou a ele, depois foi aquilo se cumprir no Cristo. Ainda que ele não tivesse consciência disso. Ainda que ele não tivesse consciência, exatamente. Ele não tinha consciência disso. Então, Jó tem exatamente isso que acontece com Jó, porque ele deseja um defensor no nível daquele com quem ele tem o embate, que no caso é Deus, né? E inconscientemente nós podemos dizer que ele está aguardando alguém como o nosso Cristo que nós conhecemos, né? Ainda que ele não tenha consciência de que é o Cristo que ele está almejando. Exatamente isso. Né? Então, esse é o ponto do nosso tópico 2 aqui. Tópico 3 da lição: os pecadores diante de um Deus infinito. O professor Heraldo, ele começa a dialogar com Jó e vai dizer que Deus é um ser que está acima de nós, que é completamente diferente de nós. Inclusive, há uma linguagem que foi cunhada na teologia, que é a linguagem de Barth, que é a linguagem do totalmente outro. Claro que Deus é totalmente outro, diferente do nosso. Claro que Ele está acima de nós. Claro que Ele é independente, transcendente, que é uma expressão que será explicada nesse tópico. Né? Mas ele chega à beira do deísmo, porque ele diz assim: Deus está lá no céu, João, e não se importa com o que acontece aqui na terra, muito menos por ti que está nessa situação. Né? E Jó vai dizer: não, Deus realmente está lá no céu, mas ele contempla a terra e ele está preocupado com as questões aqui na terra. É por isso que eu estou clamando a ele, porque eu sei que ele se importa com os homens. É mais ou menos essa ideia que vai caminhar aí, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Mas eu já vou começar aqui com uma citação do próprio pastor José Gonçalves, que é comentarista da revista, né?
da lição. Aqui ele vai dizer aqui, professor Nilson, assim, ele diz assim: para ele faz, o sofrimento de Jó era um atestado, ou seja, uma comprovação, né, de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Ele era, aqui é Deus, né? Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, em coisas bobas, né? Inúteis na cabeça dele faz, né? Principalmente do pecado de Jó, né? É isso que ele argumenta aqui, né? Ele está crente que Jó pecou. Perfeito. Por causa da situação. Perfeito, né? Notem que ele está falando aqui, professor Janilson, daquilo que você já mencionou. Ele está falando da transcendência de Deus, né? Sim. Vamos lá, o que é a transcendência de Deus? Eu vou usar aqui um conceito do pastor Severino Pedro, né? O pastor Severino Pedro, quando escreve o livro Quem é Deus, conhecendo melhor o Criador, ele deixa ali um conceito de transcendência. Eu vou usar esse conceito dele. Ele diz assim: o que é transcendência de Deus? É a absoluta independência de Deus em relação ao mundo e o soberano domínio de Deus sobre todo o universo, né? Essa é uma colocação do pastor Severino Pedro, né? Então a pergunta que eu faria é, professor Janilson, ele falou alguma bobagem quando ele diz que Deus é transcendente? Absolutamente. Não, absolutamente não. É claro que não, ele estava correto, Deus é transcendente. A grande questão é que Jó também concorda, só que concorda com uma ressalva, não é? Abrindo uma janela. Uma janela para uma outra possibilidade. Exatamente. De compreensão que vai além, que é a questão da imanência, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe. Mas aí eu já complemento aqui, professor Janilson, uma citação, agora eu mencionei ele de novo, o John Edwards, né? No livro Um Mestre Fora da Lei, ele faz uma citação dizendo assim: um desajustado falando de Jesus causa muito mais dano do que 50 ateus. E é exatamente isso que acontece com ele é um desajustado no sentido de não entender perfeitamente o que se trata, o que realmente corresponde a essa transcendência, eliminando na concepção teológica, né, da tradição religiosa dele, né, esse outro fator que é a imanência, que Jó vai fazer questão de lembrá-lo, né? Então, professor Heraldo, a gente pode dizer que a visão que ele faz com relação a Deus, ela é parcial. E quando Jó o contesta, porque Jó concorda que Deus é imanente, mas Jó vai abrir a janela da imanência, né? Perfeito. Ele concorda que Deus é transcendente, mas ele também é imanente. E nesse sentido, então, mostra que a visão de Jó está mais completa do que a visão de Elifaz. E aí, professor, ela acaba caindo por terra o fato de que Elifaz havia se indignado com Jó, porque Jó havia se mostrado mais entendido do que ele, e aí agora é provado. É provado, né? E aí vem a loucura que o professor está falando, que beira ao deísmo, né? Porque o deísmo defende a ideia de que realmente não existe Deus, né? Deus criou o mundo, Deus nos criou, porém, ele está lá em cima, inacessível, e não está nem aí conosco, né? Porque essa era a ideia mais ou menos próxima do que ele tinha. Mas aí, professor, a gente vai lembrar, existem muitos textos na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas eu só vou citar 2 textos praticamente aqui, bíblicos, professor Nilson, que mostram que Deus se preocupa assim. Um deles é o Salmo 139, 13, né? Quando o salmista, parece que foi Davi que escreveu o Salmo 139, né? Sim. Quando o próprio Davi diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ora, que Deus é esse que faz isso, que não se importa conosco? Como assim? Né? É claro que se importa, né? Ele é transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, né? Porque a imanência, de certa forma, se refere a esse fluxo, né, do poder de Deus, né? Claro que a gente fala não necessariamente
da presença do Espírito Santo na vida do crente, claro que também, mas ainda que não seja essa manifestação do poder de Deus dando vida, né? Perfeito. Dando vida, né? A criação. A criação, né? Isso é Perfeito. importante ser colocado. Só para finalizar aqui, professor Nilson, essa questão, eu vou entrar aqui em 2 textos, que é Lucas 12, Perfeito. primeiro o versículo 7, depois eu vou para o 6. No 12, 7 diz assim, o próprio Jesus, né, quem diz isso, né? Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Né? Ele diz, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. E aí eu vou voltar para o 6, porque no 6 ele vai dizer assim, não se vendem 5 pardais por 2, olha que ele coloca no diminutivo, né? Por 2 moedinhas, contudo nenhum deles está esquecido diante de Deus. Só rapidamente aqui, concluindo essa parte, aí eu abro aqui, professor Renilson. Sim. É lembrar que quando Jesus fala disso, era comum se comprar um par de pardal, 2 pardais por uma moedinha. Isso já era nada. Isso já... Não era nada. Comprar 2 pardais era como se fossem centavos nossos aqui. Não valia nada monetariamente, economicamente. Mas é interessante que o texto vai dizer assim, não se vendem 5 pardais, não é? Por 2 moedinhas. Ora, 2 moedinhas compravam 2, né? Um comprava 2, outro comprava 2, acabou a moeda. Mas ele está dizendo que colocaram um extra de bônus. De tão baixo que era o valor. É tão baixo que era, eu vou colocar 1/5 aí. Os 2 já não valem nada, foram comprados corretamente, mas esse aqui eu vou dar aqui vai de brinde, né? Mas olha que interessante, Jesus está dizendo assim, ainda esse de brinde, que não custou nada. Eu me importo com ele, agora imagine com a vida de quem é crente, por isso. Perfeito, não perfeito, professor. E aí a gente já está justamente já dentro do subtópico 2, mostrando que Deus caminha com os homens. E a gente, como, por exemplo, nós explicaremos, por exemplo, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Sim, né? sim. Claro, se Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque, como a Bíblia prova, é fato de que Deus está preocupado com os homens e ele se envolve nas relações dos homens. Eu gosto de sintetizar, professor Heraldo, essa questão de imanência e transcendência com uma ilustração muito simples, né? Como o senhor já explicou um conceito aí de transcendência, eu gosto de dizer que transcendência é aquilo que distingue Deus da sua criação e não permite que ele seja confundido com ela. Isso é a sua... E a sua imanência é a sua relação com a sua própria criação. E eu ilustro isso dizendo, tente imaginar uma pessoa, que pense em transcendência, alguém fora de um veículo olhando para ele. Quando você pensar em imanência, pense em alguém sentado no banco dirigindo esse veículo. Nesse sentido que eu gosto de ilustrar imanência e transcendência. E Jó está dizendo, Deus é transcendente, mas ele é imanente, ele está envolvido com a sua criação e ele o sustenta pelo seu poder. Professor Nilson, ficou muito em voga ultimamente, né? Até por conta da violência nos Estados Unidos, né? Ultimamente, falaram, e eu acho que é correto, né? Eu acho que as manifestações, digamos assim, são justificáveis, né? Corretas, né? Mas a gente sabe que tudo às vezes vira moda, né? Às vezes fica apenas naquilo, né? Perde a essência, fica só uma outra coisa que a gente não sabe dizer o que é. Né? A frase que se utilizou muito ultimamente, né? Vidas negras importam, vidas negras contam, né? Quando a gente olha para essa questão aqui, a Bíblia vai deixar claro de que vidas humanas importam, vidas humanas contam para Deus, almas importam, né? Perfeito, almas contam para Deus, né? Aquilo que a gente já falou ainda há pouco, professor Nilson, Jó, ele não nega a transcendência de Deus, né? Deixa eu só tomar a Bíblia aqui rapidamente. Sim. O próprio livro de Jó, no capítulo de número 23, né? Jó 23, no versículo de número 13, né? Só para a gente tomar aqui rapidamente, vamos lá, 23, 13, né? Então, o que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Se, contudo, ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Se Deus tomou decisão... Tomou decisão, está tomada. Ele diz assim, o que a sua alma quiser, isso fará. Então, Jó está concordando que Deus ele é transcendente, ele tem domínio. Né? Ele é independente.
para tomar quaisquer que sejam as decisões, né? Mas por outro lado, professor Nilson, recuando um pouco no versículo 10, Jó vai ressaltar a imanência. No 13, ele vai falar da transcendência, concordando, mas no 10 ele recua um pouco. Se a gente recuar aqui um pouco, Sim. Jó vai dizer assim: ele contudo conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Então, Jó, ao mesmo tempo, concorda que Deus é transcendente, assim como ele faz, né, faz a defesa, porém, Jó vai numa compreensão além, né, além do que a dele faz. Ele ficou apenas na transcendência. Jó foi na transcendência e disse: olha, mas além de transcendente, ele é imanente, ele se importa comigo. E aí, talvez, professor Nilson, um dos textos ainda de Jó, no capítulo de número 13, versículo 27, ressalte exatamente isso que Jó está falando, que Deus ele se preocupa sim, ele se importa, porque veja, nós já temos estudado aqui, professor Nilson, falado que Satanás mapeou inteiramente a vida de Jó. Ele preparou, digamos assim, um dossiê, ainda que ele desse aquela de João sem braço, né? Quando Deus perguntou: tu viste meu servo Jó? E tal, né? Mas é claro que ele tinha feito um mapeamento todo da vida de Jó, né? Um dossiê completo da vida de Jó. E eu pergunto: ora, se Satanás fez isso, professor Nilson, Deus não faria? Deus não saberia tudo da vida de Jó? É claro que sim. Jó vai dizer isso, ó. Em Jó 13, 27, ele diz assim: pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés. Né? Claro que quando Jó trata aqui de caminho, ele não está falando aqui de outra coisa a não ser de comportamento. Então, Deus conhece os meus comportamentos, Deus conhece as minhas atitudes. Não é? Como se Jó estivesse usando aqui uma linguagem metafórica, ilustrativa, professor, vai dizer assim: o ser humano precisa entender que ele funciona como se fosse uma espécie de escravo, não sem mobilidade, porque existe aquele tipo de prisão, né, no tronco dos escravos, que prendia pé e mão ali e ele ficava ali sem mobilidade. Mas também existia aquele formato de prisão de escravo em que os pés dele eram presos à corrente. Nos parece que Jó está dando esse entendimento de que o homem ele tem liberdade, mas não toda liberdade. Né? E nessa liberdade que Deus dá, Deus conhece cada passo, né? Cada passo, em cada direção que Ele dá, Deus sabe, e Ele não pode ir além daquilo que Deus determinou, porque você sabe que quando o escravo está preso a um tronco numa corrente, ele só pode ir até onde a corrente vai, né? Ele pode até rodear aqui o tronco todinho, mas ele não pode ir além do que comprimento da corrente permite, né? Perfeito, professor Heraldo. E a importância, querido, de nós compreendermos bem esse tópico 3, que é o ápice aqui da nossa lição de transcendência e imanência, porque nós podemos correr o risco, se nós não entendermos isso perfeitamente, de achar que Deus é insensível às nossas questões na Terra. Sim, não. E aí você tem um Deus que é poderoso, mas é insensível às questões humanas. E Jó está mostrando que Deus não é assim. E esse era o pensamento que ele faz. Talvez por isso, lá no final, Deus vai dizer que eles não falaram o que era correto dele. Porque ele está apresentando um Deus poderoso que está no céu. Ele não está errado. Mas que ele não está errado perfeitamente, né? Mas que é insensível às questões dos homens na terra. E Jó está mostrando que Deus apenas não um lado é da assim. moeda, né? Jó dobra o outro lado da moeda. Perfeitamente. Dobra E aí, o lado da moeda. seguindo esse raciocínio, professor, do nosso comentarista, ele vai dizer aqui num dos parágrafos, dizendo assim: a ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Corretamente. Né? Então isso acabou firmando a concepção de Jó. Dessa dependência, né, que nós temos de Deus, né? E se nós, só para finalizar aqui, professor Nilson, lembrarmos que quando Paulo, lá em Atos 17, 28, Paulo vai dizer claramente, né, a respeito de Jesus, claro que ele está usando ali expressões que não são dele, né? Sim. Mas que acabam confirmando uma verdade, porque ele vai dizer assim: nele vivemos, não é isso? Perfeito. E nos movemos e existimos. Essa é a questão, né? Perfeito. Porque a imanência ela perpassa por essa, queira ou não, dependência, essa interferência no sentido, evidentemente,
compreensivamente positivo, né, do que Deus pode fazer na vida de quem é crente. Como o professor Janilson, ele é poderoso, mas ele se preocupa assim conosco, né, com a história da raça humana, com a história da igreja, com a história da igreja local e com a história da nossa família e com a história de cada um de nós. Ele se preocupa sim. Perfeito. A prova maior da preocupação com Deus com o meu fato de haver entregado o seu próprio filho para dar um destino feliz aos homens. Essa é a maior prova de que Deus se preocupa com os homens. Concluindo a nossa lição, queridos, o nosso comentarista, e eu queria ler aqui para nós irmos finalizando os últimos comentários, a nossa conclusão diz assim: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, que é aquele pensamento, como nós acabamos agora de expor, de que só os pecadores sofrem, que o justo não sofre, e isso me beira hoje aquilo que nós conhecemos como teologia da prosperidade. Sim. Né? E aí ele continua aqui dizendo, um dos amigos de Jó, que era Elifaz, talvez o mais velho, por isso começou a falar, né? Para ele só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou a desgraça ao cometimento de algum pecado. E aí essa é a lição para nós, e nós não sermos precipitados em nenhum julgamento, porque nós não sabemos o contexto maior, ou tentarmos aplicar uma verdade bíblica em algo que ela não cabe. Sim. Né? Então a gente precisa ter cuidado nisso. Aí ele continua dizendo assim: para ele Jó estava abandonado por Deus, e isso era a prova irrefutável de que ele havia pecado. É verdade que Deus entrou em silêncio com Jó. Jó clama por comparecer diante de Deus, por ouvir Deus, ainda que fosse até para repreendê-lo, e Deus se mantém em silêncio. E isso é verdade, que o silêncio de Deus talvez seja uma das coisas mais angustiantes, né? Porque você quer ouvir a voz de Deus, pelo menos para Deus te dizer, você está errado aqui. Né, professor Heraldo? Porque o se importar não é só quando diz coisa positiva. Exatamente, também, né? Como repreende, exatamente. É uma demonstração de que ele nos ama também quando ele nos repreende, né? Perfeito. Perfeito. Aí ele continua dizendo assim: para ele Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que ele havia pecado. Jó o contrapõe e defendeu sua integridade e sua comunhão diante de Deus. Então Jó mostra que a visão de Elifaz precisava ser corrigida. E eu até fico pensando, pessoas como Elifaz, se não abrirem mão do tradicionalismo, dificilmente vão tentar corrigir a sua visão. Mas fica claro que a visão de Elifaz precisava ser corrigida. Perfeito. E acontece muito com muita gente hoje, né? Não é que Elifaz não era crente, ele era crente, né? Tinha entendimento de muitas coisas, porém faltava, né, a compreensão maior que Jó estava tendo, né? Perfeito. E pela própria experiência de vida com Jó, de Jó com Deus, ele está dizendo: não pode ser, Deus não pode se contradizer. Se eu já passei por essas experiências aqui com Deus, né, o que está escrito aí não consegue, né, descrever de forma ampla, né, e totalizante. Perfeito. Então aqui, queridos, nós encerramos o comentário da nossa lição, sempre convidando você a se inscrever no canal, a dar o seu like e acionar o sininho aí, porque todas as vezes que nós postarmos aqui os vídeos das aulas, você é o primeiro avisado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos ajude a propagar o ensino da palavra de Deus. Professor Heraldo. É isso aí mesmo, tá? Continue nos acompanhando, continue acompanhando cada aula, cada lição que está sendo ministrada, mas o mais importante o professor já está falando, né? Aproveite aí, além de dar o seu like, compartilhe esse conteúdo, compartilhe aí, informe sobre esse canal para outros amigos, outras pessoas, seus familiares, e que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.